carinhosamente eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 7. Nós leremos dos versículos 11 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levanta-te. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Quantos podem dar glórias a Deus? Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Meu Deus e meu Pai, lida está a Sagrada Escritura. A palavra que eu trouxe hoje tem por nome uma vida de presente. Você mulher que está aqui, você mamãe especialmente, você especialmente que foi sorteada aqui hoje, poderíamos dizer sobre o sentimento de ganhar um presente. Quem sabe você está aqui e você ganhou um presente hoje. Ganhou uma lembrança, ganhou uma flor. Minha mulher ontem fez o nível dela e minha cunhada me deu uma dica e eu comprei uma caneca, Bruno, escrito: para uma dorameira. Poucas pessoas riram, porque provavelmente você não conhece essa expressão, dorama. Está desfilando uma dorameira. Glória a Deus. E ganhar presente é bom pra caramba, gente. Alguns dizem, poeticamente, que dar presente é melhor. Para quem aprendeu a virtude cristã de doar e de se doar, mas ganhar presente é muito bom, gente. Muito gostoso quando alguém lembra da gente. E hoje eu quero falar sobre um Deus tão enorme. Querido José, estou te vendo aí, meu príncipe. Um Deus tão enorme, meus irmãos, meu querido Bruno, que ele, ao se encontrar com aquela mãe, ele deu de presente para a mãe uma vida. Quem é que pode competir com esse Deus, gente? Quem é que pode competir com um Deus que dá uma vida de presente? Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, através da história dessa mulher, que é personagem importante no texto que eu li, essa mulher, a história dela tem muito a nos ensinar, mas a personagem principal de toda a história, cujo qual Jesus está presente, é Jesus. Porque ele ainda continua fazendo milagre na minha e na tua vida. E eu quero, em primeiro lugar, defender nesse lugar, defender nessa noite. Quero crer que Deus vai nos presentear nessa noite. Vai presentear nossa família nesses dias.
Mas em primeiro lugar, para Deus presentear aquela mulher, ele primeiro precisou fazer uma coisa que a sociedade tem dificuldade, uma coisa que nós homens temos muita dificuldade, e que algumas instituições descobriram o que Jesus fez naquele dia com aquela mulher. E por descobrir isso, milhões e milhões de reais, milhões e milhões de valores e importâncias estão sendo ganhas em empresas ao redor do mundo, porque algumas empresas descobriram o que Jesus fez em primeiro lugar naquela noite. Jesus enxergou aquela mulher. Diz o texto sagrado que tinha uma multidão para trás de Cristo, pastor Valmir. Tinha uma multidão na frente de Cristo. Tinha um móvel, um objeto, um caixão, que quando está presente em qualquer cenário, esse móvel vai chamar mais atenção do que qualquer coisa. Eu lembro que a gente fez uma peça aqui no passado, o nome da peça era No Caixão. Lembra, Valmir, disso? Lembra, pastor Aura? E a gente cometeu a loucura de colocar um caixão dentro da igreja. E o morto levantou, e o morto era o principal personagem da peça. Ele levanta, né? Lembro que inclusive o pastor Fábio foi um morto substituto, porque o ator principal não pôde ir no dia, aí pastor Fábio foi o morto substituto, Bruno. E eu lembro que quando a gente fez essa peça aqui, ainda era na igreja menor, as pessoas se assustavam, porque eu quando pregava eu dava um tapa no caixão, aí todo mundo, é caixão de verdade, o pessoal achava que era um caixão cenográfico, de papelão ou de isopor, mas era um caixão mesmo. A gente ficou amigo do rapaz da funerária, ele deu o caixão de presente pra gente. Não sei se foi um presente bom, mas ajudou naquela época. Tá guardado o almoxarifado, tá amarrado, gente. Eu lembro que a gente fez essa peça lá em Engenheiro Pedreira, e a gente veio, gente, do centro de Engenheiro Pedreira até a praça, uma das praças lá, e quando a gente chegou com o caixão, na peça tinha viúva, quando a gente chegou com o caixão, tinha um motoqueiro que estava distraído, vendo a multidão, porque tinha uma quantidade de gente muito grande na praça, para assistir a peça, aí o motoqueiro estava olhando a multidão assim, eu vi isso acontecer, porque eu estava num lugar alto, aí quando o motoqueiro virou assim, viu o caixão na frente dele, ele quase caiu da moto, porque quem vê um caixão em qualquer cenário, o caixão rouba a cena, mas não com o nosso Deus. O nosso Deus sabe para onde olhar. O nosso Deus sabe onde colocar o foco dos seus olhos de Deus Salvador. Uma multidão atrás, uma multidão na frente, um caixão. Mas quem ele enxerga, quem ele viu? Aquela mulher, aquela mãe. Ele viu aquela mulher, ele viu aquela mãe que, segundo o texto sagrado, tinha perdido o último homem da sua família. Ela era viúva, não tinha marido, ela era mãe de um filho único, então ela estava morrendo. Alguns autores do Novo Testamento vão dizer que ela estava ali para terminar aquele enterro e provavelmente ou virar mendiga ou virar prostituta, porque dificilmente uma mulher só conseguia se sustentar nesta época. Uma mulher sem esperança, uma mulher que já havia enterrado o esposo, não sei se já havia enterrado outros filhos, mas estava agora enterrando a sua fonte de renda, a sua fonte de alegria, a sua fonte de esperança, o seu filho único. E o que o nosso Deus fez? Ele fez o que faz ainda hoje. Ele fez o que está fazendo nesta noite. Ele viu aquela mulher. Ele te viu, minha irmã.
Ele te viu essa semana quando você fazia aquela oração. Ele te viu, minha irmã. Ele te viu mês passado quando você estava fazendo aquela oração. Ele te viu, meu irmão. Ele vê você, jovem. Ele sabe das tuas orações, das suas necessidades, das suas angústias, porque Ele é um Deus que vê. Deus não olha e vê multidões, Deus olha e vê indivíduos. Ele vê pessoas. Ele não olha e vê coisas que parecem, o pessoal faz piada por aí, isso aqui é igual, aquilo é igual, aquela pessoa daquela etnia é tudo igual, um caminhão daquela gente, daquela etnia é tudo igual. Não, irmãos, isso só nas nossas falas preconceituosas. O nosso Deus pode olhar um trem lotado de nós e Ele vai ver cada um de nós. Cada uma das nossas histórias, cada uma das nossas angústias. Jesus olhou para aquela mulher e, em primeiro lugar, Ele viu aquela mulher. Dá um glória a Deus aí, porque o teu Deus está te vendo. Ele está vendo a tua história, a tua vida. Mas, meu irmão, esse texto sagrado não vai dizer que apenas Jesus é o Deus que vê e nos vê. O texto sagrado também vai dizer que Ele vê e altera o motivo da lágrima. Que eu tenho um pensamento. Aquela mulher estava chorando, pastor Valmir, porque o filho havia morrido. Jesus entra na história dela, muda a sua vida, muda a sua realidade e muda o motivo pelo qual ela estava chorando. Ela agora, quem é que nunca chorou de alegria, gente? Está tão feliz que chora. Eu lembro que quando o Flamengo foi campeão, você vai achar que eu estou emocionado porque o Flamengo foi campeão. Também fiquei. Quando o Flamengo foi campeão, gente, eu estava sozinho em casa, eu gosto de ver jogo sozinho. E eu lembrei da minha mãe. Maior flamenguista que já viveu. E ela adorava ver jogo, ela detestava 0-0, ela detestava 1-1. Ela gostava quando terminava 5-4. Mãe, por que você gosta? A gente quase perdeu, mãe. Mas teve muito gol. Ela adorava futebol. E lembro que eu chorei de alegria, foi uma alegria, porque estava vendo o time que ela me ensinou a torcer, ser campeão. 2019, foi emocionante. Chorei de alegria. Essa mulher, até encontrar Jesus, estava chorando, e o motivo do choro dela estava dentro do caixão, mas depois de encontrar Jesus, o motivo do choro dela mudou. Ela agora podia chorar de alegria, meu irmão, minha irmã. Encontre verdadeiramente com Cristo, e o motivo, as motivações da tua existência vão se alterar. Suas motivações vão mudar. Tua casa vai mudar. Aquilo que era motivo de lágrima na tua vida vai virar motivo de alegria. E quem sabe você vai contar a história da tua lágrima para edificar a fé de alguém. Porque Deus não joga uma pá de terra nas nossas histórias, não. As nossas histórias servem, irmãos, para nos edificar, para nos lembrar quem Deus é e para edificar outras pessoas, porque eu acredito num evangelho que expande. Não num evangelho que muda a nossa vida e a gente guarda aquilo para a gente. Não. Eu creio num evangelho que muda a nossa vida, muda a nossa realidade, muda nossas motivações e se expande para atingir e tocar nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos. Jesus é o Deus que viu aquela mulher, mas Jesus também é o Deus que mudou, que alterou o motivo das lágrimas daquela mulher. Eu ontem fui dar um passeio com a minha esposa, fomos presenteados com um sol maravilhoso, e no caminho a gente se emocionou lembrando de um casal de amigos, Daiane e Danilo.
Adiaperi, membros do pastor Saulinho, pastor Irã. E essa jovem, ela tinha uma angústia de mais de uma década. Ela queria ser mãe. E ela fez todos os trabalhos que a ciência, todas as possibilidades que a ciência poderia permitir para fazer. E o Senhor, meus irmãos, disse não para aquela jovem muitas vezes. Ela flertou com depressão, ela ficou doente, ela chegou a engravidar com tratamentos e ela estava agora na última possibilidade, na fertilização in vitro que ela fez, ela estava usando o último recurso, o último óvulo que restava para tentar a gravidez. Ela engravidou e quis o Senhor que o bebê nascesse essa semana, na semana do Dia das Mães. A gente se emocionou subindo a serra, chorando, glorificando a Deus. A gente conhece e viu. Meus irmãos, o nosso Deus todo dia muda o motivo da nossa alegria. Todo dia Ele faz isso com a gente. É a gente que às vezes não vê, é a gente que às vezes não enxerga, é a gente que às vezes tão opresso, tão machucado, tão doído com os nossos problemas, a gente não consegue enxergar que Deus ainda é bom, totalmente bom, e todo dia está fazendo uma coisa boa pela minha e pela tua vida. Esse texto nos lembra que Deus muda os motivos dos nossos sorrisos e das nossas alegrias. Então deixa eu te dizer nessa noite, em nome de Jesus, sorria, porque Jesus está te olhando. Glória a Deus. Amém? Mas esse Deus, Ele não só viu a mulher, não só alterou, esse Deus mudou o caminho da morte. Isso aqui é muito legal. Eu lembro pastor Edi pregava isso aqui, Bruno, ele falava assim, é o encontro da multidão de Cristo e a multidão da morte. Eu lembro pastor Edi pregando isso aqui. E exatamente isso. Aquela mulher e aquela multidão com a mulher, porque o texto fala que tinha uma multidão com Jesus e tinha uma multidão no cortejo fúnebre. E aquelas pessoas estavam indo para um lugar. Para onde estavam indo? Para o cemitério. Para fazer o quê? Para enterrar alguém. Eles tinham um caminho, eles tinham um propósito. E Jesus muda tudo isso, gente. Então eu quero afirmar nessa noite também que Jesus é aquele que muda o caminho da morte. O texto sagrado fala que nós estávamos mortos, Efésios capítulo 2, o texto paulino vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Éramos caminhantes, peregrinos nesse mundo, caminhando com um destino certo, com um final certo e inevitável, a morte. Mas Jesus Cristo, com a sua obra na cruz do Calvário, veio mudar essa caminhada, veio mudar essa trajetória, veio mudar esse nosso propósito de vida, morrer. Meu irmão, minha irmã, o nosso propósito não é morrer. Morrer é algo inevitável na nossa existência humana, falida, caída e pecaminosa, mas o nosso propósito é viver e viver uma vida em abundância. E Cristo veio alterar isso em todas as nossas histórias. Isso fica evidenciado na história dessa mulher, na história dessa multidão. Uma multidão indo para um lugar, Bruno, com um propósito, sabendo o que estava fazendo, ninguém tinha dúvida de para onde estava indo. Mas Jesus chega e muda o caminho da morte. Eu creio que o caminho da morte, o destino da morte das nossas famílias serão alterados no dia e no instante que rendermos a nossa vida a Jesus Cristo completamente. Pastor, o que está faltando para mudar a história da minha família? Está faltando Jesus, meu irmão. Está faltando Jesus.
Jesus na minha história, na tua história, porque é Ele que muda histórias de morte, é Ele que faz com que aquela coisa terrível, aquele cheiro, aquele ambiente, aquela ambiência seja toda alterada só com a simples presença dEle. Jesus altera a realidade. Amém, gente? Cadê o glória a Deus, gente? Meu Senhor, meu Senhor. Eu também afirmo nessa noite, eu afirmo que Jesus viu a mulher, que Ele alterou o motivo das lágrimas da mulher, que Jesus mudou o caminho da morte, e eu digo, Jesus fez um morto falar, pastor Valmir. O texto sagrado vai dizer que ele olha para o jovem ainda deitado no caixão, e ele fala, ei, levanta. O texto sagrado vai dizer que o jovem levanta e logo começa a falar. Eu creio, meus irmãos, que especialmente na vida dos novos convertidos, Jesus faz um milagre de comunicação na nossa vida. Porque a nossa comunicação, recém-convertido, tem um poder de atingir pessoas, que é um negócio, gente, maravilhoso. Inclusive tem pastores que falam que a gente deveria voltar até aquele gás do primeiro amor. Isso está falando de uma comunicação fluida, cheia da presença de Deus que o novo convertido tem. Às vezes o novo convertido não tem ainda um desenvolvimento em santidade. Às vezes ele ainda precisa se libertar de uma coisa ou outra. Às vezes o novo convertido, ele ainda precisa de um detalhe ou outro se ajustar na vida dele, mas uma coisa apaixonante ele tem em sua vida, ele olha e ele vê Jesus Cristo, e ele entende que nada mais na vida dele importa. Jesus, Jesus, Jesus. Aquele menino estava morto, gente. Ele escuta o som da voz de Cristo. O som da voz de Cristo muda o cenário de morte daquela família. O rapaz se levanta e diz o texto sagrado que ele logo começou a falar. Essa semana eu li uma reportagem, meu Deus do céu. Eu li uma reportagem, especialmente advogado. Cadê o William? Escuta essa história, William. Eu li uma reportagem que no Canadá, um camarada estava fechando uma compra de linhaça, meu querido Rafa, vendedor, fechando um negócio, e estava comprando linhaça de um fornecedor, e ele fechou o negócio, e o camarada fechou o negócio mandando um joinha, um emoji, um joinha, mandou só um joinha. E chegou a data, o camarada precisando do material para processar e comercializar, material não chegou. Ele liga para o camarada e fala, cadê a entrega? Não chegou ainda, está a caminho, como é que está isso? Ele, não, mas a gente não fechou o negócio. Fechou? Fechou o negócio. Como fechou o negócio? Eu não mandei contrato, você não falou que tinha fechado. Falei sim. Como não? Eu te mandei um joinha. Te mandei um emoji. Um prejuízo enorme na empresa. O camarada entrou na justiça e ganhou. O joinha valeu como negócio e contrato fechado. E o camarada ganhou 300, o equivalente, né, na moeda deles, o equivalente aqui no nosso país, 300 mil reais na justiça. Por causa de um emoji. Esse camarada, ele teve a vida mudada por Cristo e logo começou a falar. Eu estou vendo muito crente por aí reclamando da rede social, reclamando de internet.
falando, não, agora a internet acabou com a gente, está destruindo a família está sendo destruída por causa da rede social. Meu irmão, aprenda a se comunicar no tempo de hoje. Até a justiça está reconhecendo que a comunicação mudou. E a gente ainda ouvindo um crente ou outro dizendo, a gente precisava fazer um panfleto para evangelizar. Que panfleto, meu irmão? É rede social, é na internet. Pastor, mas eu já tenho meus cabelos brancos, eu sou um senhorzinho, eu sou uma senhorinha. São os mais divertidos da rede social. Para de ser usado pela rede social. Vamos entender que essas inovações, essas coisas novas nas comunicações não são do diabo, cheio do diabo, são algumas pessoas que usam isso e usavam televisão, e usavam rádio, e usavam um monte de outros veículos de comunicação para fazer coisas malignas, mas a rede social em si não é do diabo. Então use a rede social e faça o que aquele garoto fez quando levantou daquele caixão. Comece a falar. Falar o que, pastor? Jesus Cristo me ressuscitou. Jesus Cristo me levantou. Isso, gente, sempre marcou meu coração quando eu lia esse texto, Bruno. Sempre marcou. Ele levantou e começou a falar. Fale, meu irmão. Abra a tua boca. Conte para os teus vizinhos o que Deus tem feito na tua vida. Conte para as pessoas no teu trabalho. Não tenha vergonha, não se envergonhe do evangelho. Conte para as pessoas no seu trabalho o que Ele tem feito na sua casa, na sua família. Faça como o garoto. Pastor, mas eu ainda estou sentado no caixão. Foi ontem que ele fez. Eu ainda tenho aqui, pastor, os sinais. Eu ainda estou com algodão no ouvido. O jovem estava com algodão no ouvido, ainda com aquele cenário todo desfavorável. Mas ele falou. Abra a tua boca no nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique o teu Deus. Use a sua boca para falar das grandezas do teu Deus. E eu termino essa palavra dizendo que Jesus viu aquela mulher, dê glórias a Deus. Jesus alterou o motivo das lágrimas daquela mulher, dê glórias a Deus. Jesus mudou o caminho da morte, diga graças a Deus. Jesus fez um morto falar, e eu termino dizendo que é tempo de nós fazermos o que aconteceu no final desse texto. No final do texto, o texto vai dizer assim, querido irmão, querida irmã, esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a vizinhança. É tempo de espalhar uma notícia. A notícia espalhou, gente. Como nos termos de hoje, viralizou. Eu quero terminar a palavra de hoje dizendo que sim, Jesus pegou essa mãe. Essa mãe nos ensina muito. Mas o maior ensino que a história dessa mãe deixa pra gente é o que viralizou. O que viralizou? Jesus, meu irmão e minha irmã. Que Jesus venha viralizar no nosso coração. Pastor, não gosto dessa expressão, porque vírus me lembra coisa ruim. O problema é seu, meu irmão. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus venha viralizar no nosso coração. Nas nossas redes. Seja nosso maior assunto. Seja nosso maior motivo. Porque Ele ainda levanta gente da morte certa. E por que aquela mulher, por que aquele jovem viralizou o nome e a história de Jesus? Por que, gente? Porque Jesus olhou para aquela mulher e decidiu dar o maior presente, e um presente que só um Deus pode nos dar. Ele deu nova vida para aquela família. Que a nova vida que Deus tem nos dado vem encher nosso peito, nosso coração com tanta fé, com tanta força, que a história dessa mãe
venha se espalhar na nossa família, na nossa casa, na nossa história, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? São 8 horas, vamos fechar os nossos olhos e curvar a nossa cabeça.